Senhoras e senhores, estamos iniciando neste momento em que complementamos o programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada limpo. Convidamos o irmão Loivo Batista Petri para fazer a prece de abertura. Que Deus nos guie em mais este momento de aprendizado, que estejamos todos prontos e receptivos à palavra do Senhor, para receber as suas benesses, passá-las a todos que estiverem ao nosso lado. Vamos agradecer a mais essa oportunidade de nos unirmos, de consolidarmos a nossa fé, a nossa certeza de que o Cristo nos protege, de que Deus está sempre conosco, nos amparando, nos momentos bons, nos momentos mais difíceis, até mesmo naquele momento em que duvidamos dele, ele está do nosso lado, como um pai, protetor, que nos ampara, que nos coloca no caminho do bem. Sejamos sempre uma luz que reflete o amor deste Pai a todos aqueles que necessitam, que precisam iluminar o seu caminho, aqueles que sofrem, aqueles que padecem, que se sintam um pouquinho iluminados com a nossa presença. Que assim seja. O trabalho que faremos hoje, melhor sofrer no bem. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Pedro, 1 Pedro capítulo 3, versículo 17. Emmanuel discorre, vejamos. Para amealhar recursos financeiros que será compelido a abandonar precipitadamente, o homem muitas vezes adquire deploráveis enfermidades que lhe corroem os centros de força, trazendo a mente indesejável, ou a morte indesejável. Comprando sensações efêmeras para o corpo de carne, comumente recebe perigosos males que o acompanham até os últimos dias do veículo em que se movimenta na terra, encolerizando-se por insignificantes lições do caminho, envenena órgãos vitais, criando fatais desequilíbrios à vida física. Recheando o estômago em certas ocasiões, estabelece a viciação de aparelhos importantes da instrumentalidade fisiológica, renunciando à perfeição do vaso carnal pelo simples prazer da gula. Por que temer os percalços da senda clara do amor e da sabedoria, se o trilho escuro do ódio e da ignorância permanece repleto de forças vingativas ou vingadoras e perturbantes? Como recear o cansaço e esgotamento, as complicações e incompreensões, os conflitos e os desgostos decorrentes da abençoada luta pela suprema vitória do bem, se o combate pelo triunfo provisório do mal conduz os trabalhadores a tributos aflitivos do sofrimento? Gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo, empenhando-lhe nossas vidas. A arma criminosa que se quebra e a medida repugnante consumada provocam sempre maldição e sombra. Mas, para o servo dilacerado no dever e para a lâmpada que se apaga no serviço iluminativo, reserva-se destino diferente. Uma bela lição, mais uma vez, que nos é ofertada, e vamos aproveitá-la da melhor forma possível.
Irmã Ângela, o que achaste no Evangelho? E também o irmão Loivo pode discorrer sobre esse assunto. Cumprimentando nosso irmão Antônio, irmão Loivo, todos vocês que estão em casa também, que irão nos ouvir ou nos assistir. Deus abençoe a todos, muita saúde, muita paz nos seus lares. No meu entendimento, eu me encontrei no capítulo 5, talvez o irmão Loivo e o irmão Antônio possam discorrer sobre outro item do nosso Evangelho, mas no item 18, lá de Bem-aventurados os aflitos, no item 18, bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, ele não se referia aos sofredores em geral. Porque todos os que estão aqui na terra sofrem, quer estejam sobre um trono ou na miséria. Porém, poucos sabem sofrer. Poucos compreendem que só as provas bem toleradas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é um erro. Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, mas ela não é suficiente. É preciso que ela seja apoiada numa fé viva na vontade de Deus. Muitas vezes nos foi dito que Deus só não envia um fardo pesado para ombros frágeis. O fardo, ele é proporcional às forças, assim como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. Então vejam só, o que fala aqui nesse pequeno texto aqui do Evangelho? Que Deus, nosso Pai, a providência divina, a misericórdia, eles estão ali sempre nos auxiliando, sempre dispostos a nos auxiliar. Contudo, Deus não envia consolações a seres que falta coragem. Ou seja, não adianta eu só querer ficar rezando, orando, Senhor, me ajuda, se eu não tenho aquela fé viva dentro de mim. Se eu não estou desenvolvendo a coragem, a força de vontade dentro de mim, de ser persistente, de enfrentar a situação, como querendo que Deus resolvesse tudo. Aí acontece aquela coisa, né, que muitas pessoas dizem, eu rezo, mas parece que a prece vai até o teto e volta. Não tem efeito nenhum, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, mais problemas eu tenho. Por quê? É culpa de Deus? É culpa do anjo da guarda, dos espíritos? Não, é nossa. Porque nós temos que ter coragem. Nós não podemos desanimar em momento algum. Nós temos que ser corajosos, temos que ter fé, confiança, não importa a situação que nós nos encontremos. Eu acho que muitas vezes, irmã Ângela, a gente não se dá conta também de que os sacrifícios que a gente faz quando é bom para a gente, né? Quando é mais tranquilo, mais fácil, quando a gente está bem. Por que um dia, eu vou visitar a casa espírita hoje, eu vou aprender um pouco, mas começou a chover, aí vai ficar difícil, né? Então eu não vou ir à casa espírita. Será que quando é fácil, tem o mesmo valor de quando tem a dificuldade? Será que a gente aprende tanto quanto quando a coisa é fácil? Será que quando Deus manda uma aprovação para a gente, que tem por intuito a gente aprender alguma coisa, a gente se entregando para esse problema, a gente deixando ele se tornar mais pesado do que ele é, a gente está aprendendo alguma coisa? Querendo tudo da maneira mais fácil, da maneira mais tranquila. Aí ficaria muito simples. Só que não tem valor, não tem sentido, não tem significado. O nosso aprendizado precisa ter momentos bons, momentos de alegria, momentos de felicidade. Mas também
temos que enfrentar as dificuldades. Temos que receber as dificuldades e encará-las de frente, com força, com fé. Eu lembro, irmão Antônio, de uma frase da Madre Teresa de Calcutá, quando lá na caminhada dela foi perguntado por que a irmã insiste tanto em ficar sofrendo, porque eu lembrei agora, sofrer no bem, e foi perguntado para ela, por que a irmã insiste tanto em ficar sofrendo, fazendo bem aos outros, se isso só lhe traz sofrimento? Mas a pessoa falou porque ela estava tendo ali algumas dificuldades, e ela disse, eu jamais terei sofrimento fazendo bem. Isso foi bem marcante para mim. Isso tem uma passagem do Chico também, do Chico Xavier, nosso amado irmão, que quando foi oferecido para curar as doenças que ele tinha, as tantas doenças que ele tinha, os tantos males que ele enfrentou, né, irmão Antônio? E ele se recusou, ele não aceitou a cura, porque ele disse que teria vergonha de chegar no outro lado, dizer que viu tantos irmãos sofrendo e que ele estava bem, que ele tinha sido beneficiado. Zé Arigó, era para ter ido no Zé Arigó, por que não vai lá no fulano, não pede para ti? É real. O Chico sofreu bastante aqui na Terra, viu? E melhor sofrer no bem, então. Melhor sofrer no bem. Eu estava lembrando daquela música Aos Pés do Monte, que eu acho sensacional aquela música, e diz ali, estando com Jesus, ele escutou a voz de Jesus, despertou para Jesus, pelas lições do caminho da verdade da vida, e aí no final ele diz assim, minha dor serenou. Ele estava com dor, mas a dor serenou. Meus queridos, nós estamos ainda no mundo de expiações e provas. Provas e expiações eu gosto primeiro, porque é de expiações primeiro. Provas tu pedes ou não, mas expiações é obrigatório. Nós temos que resgatar. Não escapa nada. Um fio de cabelo da nossa cabeça que caia, que Deus não saiba, e que nós temos que dizer, por que caiu? Por que caiu? Temos que resgatar isso também. Não era para ter caído. Aí que está o grande detalhe. Essas expiações nós temos que resgatar, e ela vem com dor. A maioria, se não é dor física, é dor espiritual. Falamos num outro programa, falamos exatamente disso aqui. As pessoas não aguentam a dor, às vezes, da solidão, da ansiedade, da depressão, e tira a própria existência, pensando que a dor, essa solidão vai acabar, a depressão vai acabar, a ansiedade vai acabar, e não acaba. Não acaba. Todos nós vamos sofrer esta dor, ou a dor de uma doença grave. Quantas doenças estão por aí? Mas se nós estivermos sofrendo assim, e formos a si mesmo fazer o bem, vai aliviar. Não vai aliviar. Eu conheço uma pessoa que pensa o bem o tempo todo, e ela tem dores 24 horas por dia. 24 horas por dia. E chega qualquer pessoa na casa dela, ela sempre oferece alguma coisa. A pessoa, me dá isso, me dá aquilo. Uma palavra ela diz. E ela diz, estou no mar de rosas. Eu vivo no mar de rosas. Fibromialgia, discopatia, tudo que é ia, ela sofre. Não sofre. Não sofre, porque ela levanta-se com dor, e daqui a meia hora está passando a dor, porque ela começa a pensar em fazer alguma coisa para o bem. E aqui está muito claro, melhor sofrer no bem. Se temos que sofrer, então vamos aí, porque a dor vai aliviar. Estando com Jesus, a dor vai serenar. E quantas vezes a gente se entrega por uma dor de cabeça, né? É verdade. Estou com dor de cabeça. A dor de barriga. Uma dor de barriga, né? Não posso fazer o bem, não posso ir rezar, não posso ajudar ninguém, porque eu estou sofrendo. Se esconde lá, foge até do telefone de alguém que te ligou, quer ouvir a tua voz, não quero saber, não vai trabalhar no bem, não sai para a rua, não, deixa aí. Eu estou aposentado, eu só quero botar o pijama.
E aí morre, aí desencarna. O exemplo que eu vou citar agora não é o exemplo do esposo da Ângela, que é o meu marido, o Antoni, mas o exemplo do homem, do ser resignado, e de tanto exemplo que ele nos traz. 3 vezes por semana ele vai ao Unirim fazer hemodiálise. E quem faz hemodiálise sabe, ou quem tem familiar fazendo, sabe o que eu vou dizer. É um processo doloroso. Desde o momento da colocação das agulhas, as 4 horas naquela máquina, depois o processo de sair da máquina, o cansaço, todas as reações que as pessoas têm. E ele procurou, na doença, uma forma de auxiliar o próximo. Em todo esse período, eu jamais vi o meu esposo chegar na clínica de cabeça baixa, triste. Ele chega sorrindo e acorda todos os pacientes lá dentro, porque ele já chega com aquele vozeirão dele, bom dia, ele fala assim. Porque é bem de manhã cedo, quando a gente vai, e todo mundo leva um susto, e ele brinca com todo mundo. O que ele está fazendo? Ele está ajudando o próximo, esquecendo de si mesmo, deixando de lado as dores, e auxiliando as pessoas. Ele é músico, e ele tem as músicas onde ele fala muito, ele tem as suas composições que ele grava, ele não desistiu das músicas, continua gravando, falando sobre Deus, sobre auxiliar o próximo. Então, isso nós temos que ter para nós, como servir o próximo, ao invés de a gente se entregar à raiva, ao ódio, ao rancor, e foi o que ele fez. Ao invés de ele se entregar ali à tristeza, ao desânimo, por estar passando por um processo doloroso, não, o que ele fez? Ele transformou isso numa maneira de ajudar a si mesmo e ao próximo. Então, isso nós temos que buscar, aprender a trabalhar esse bem e mal sofrer, como diz no Evangelho, poucos sabem sofrer o que é. Poucos sabem como lidar com situações, com coragem, com fé, com resignação, principalmente. E muitos daí acabam o quê? Sofrendo no mal. Porque tem o bem e mal, tem o melhor sofrer no bem e tem o melhor sofrer no mal, que é quando nós nos revoltamos. O que vocês acham, irmãos? Já que tu falaste no Antoni, ele fez uma música agora, e aí diz tudo que tu estás falando aí. Alegria é amar. É o nome da música. Escutem. Eu acho que isso é usar o sofrimento para aprender, para evoluir, Porque usar o sofrimento, ele vai vir, a gente vai ter que enfrentar. Então vamos enfrentar de cabeça erguida, tirando uma lição, usando para fazer o bem, porque se entregando ou lutando, ele vai vir da mesma forma, Aceitar as provas. A vida na Terra, um mundo de expiações e provas, apresenta aflições que devem ser recebidas com fé e não com revolta e desespero. Agir com equilíbrio, evitar os desequilíbrios, como a busca exagerada nos prazeres efêmeros ou a ambição desmedida por recursos materiais que possam nos gerar males duradouros. E então, desenvolver a fé e a coragem. A fé na bondade de Deus e a coragem para enfrentar as dificuldades são essenciais para suportar as provas e conduzir a nossa alma à evolução. E buscar o crescimento espiritual. As aflições bem suportadas são instrumentos de purificação e depuração moral, conduzindo à libertação de débitos passados e à aproximação do reino de Deus. Tudo isso nós conseguimos fazer, meus irmãos. Basta nós termos coragem, coragem de mudar, coragem de enfrentar a nós mesmos,
Coragem de olhar no espelho pela manhã e dizer: eu me amo. Aqui está a maior criação divina de Deus, que sou eu. Nós somos a maior obra de Deus. Então, olhar-se no espelho, se aceitar como você é. Seja magro, gordo, né? Tendo aparência bonita ou não, não importa. Se aceite como você é. Aceitar as pessoas que estão ao teu redor. Aceitar aquele momento de dificuldade com coragem, desenvolvendo o equilíbrio, agir com equilíbrio. Calma. Como dizia o nosso irmão Chico, tudo passa. E tudo passa mesmo. Quantos de nós não tivemos inúmeras dificuldades na vida e vencemos? E vamos continuar vencendo. Então vamos ter fé. Tem uma frase que um amigo meu sempre dizia: um dia vamos rir de tudo isso. Se não for dessa encarnação, vai ser de outra, ou vai ser no espaço, na verdadeira vida. Um dia nós vamos rir. Ó, mas aqui... E tem um grande detalhe: o sofrimento traz união. Parece incrível, não deveria ser. Nós deveríamos estar unidos no bem do dia a dia sempre. Mas às vezes tem que vir o sofrimento porque a gente, opa. Haroldo tem uma palestra que ele fala assim: o mundo está passando por uma transformação muito grande. E está acontecendo isso, o pessoal está caindo lá, o umbral foi aberto, primeiro que limparam na transformação, né, que vai acontecer, na transição planetária, o primeiro que limparam foi o umbral, né? Limparam, lá, vão limpar o umbral aqui para recomeçar. Então, veio, a maioria reencarnou. A última chance aqui na Terra. Então, estão aí. Governando, estão por aí, está no nosso meio, pode até eu ser um deles. Então, e aí, gente, nós estamos vivendo numa transição, e já lá atrás, já diziam os livros do Chico Xavier, que isso aconteceria. O próprio Kardec disse também, que isso ia acontecer, as grandes revoluções nessa transição, nessa mudança. Sofrimentos, suicídios, depressões, acidentes, tudo isso aconteceu. Mas isso é profecia. E o que é profecia? Profecia é aquilo que alguém disse lá atrás, para que nós tivéssemos juízo e não deixássemos acontecer. Então, parece que todo mundo... bom, agora está tudo arrasado. Agora é o fim, agora vamos recomeçar. Não vamos deixar, não. Vamos deixar acontecer isso? Não. Por quê? Por quê? Eu acho que não faz sentido, né? A gente está aqui, a gente tem tudo na mão, a gente tem toda a chance de fazer a mudança. Só que a gente às vezes se apega demais, que nem a irmã Ângela estava falando ali. A gente olha para uma casa bonita que a gente conquistou, para um carro bonito, a gente olha... os bens que a gente conseguiu aqui, valoriza tanto, né? Que coisa linda isso. E se esquece de olhar para a gente mesmo, né? A gente é o bem maior que a gente tem. A gente tem que se dar conta que as coisas aqui desse plano vão passar, né? Vão ficar. E a gente, o nosso bem maior, o nosso espírito, a nossa essência, essa vai continuar para o outro lado. Essa que é a verdadeira transformação, né, irmão Antônio? Essa que é a transformação verdadeira. O homem não foi criado para o mal, eu vou dizer mais uma vez. Não. A essência do homem é divina. Nós somos deusinhos, como sempre dizia o Junci aqui para nós. Nós somos deusinhos, co-criadores. E o que é isso, gente? Isso é uma grande coisa. Isso é uma grande coisa. Então nós vamos agora começar a gritar o bem. Sim, às vezes é preciso gritar o bem. Por isso que de vez em quando eu bato na mesa, né? Estou gritando o bem.
Não estou batendo para os outros, nem falando para os outros. Eu estou gritando para que eu me ouça, que eu ouça, que o meu interior ouça. Eu tenho que fazer o bem, eu preciso buscar o bem. E eu vou atrás do bem, porque só o bem vai me deixar sem dor, ou vai serenar a minha dor. Como o irmão Antônio colocou uma frase, né? Sejamos multiplicadores da paz. E nós temos que aprender a ser multiplicadores da paz em todos os sentidos. Seja na área política, seja na área social, em todos os lugares, dentro da nossa casa. Como seria bom se um político, por exemplo, fosse um multiplicador da paz? Ao invés de ter campanhas onde só há guerras, fofocas, brigas e dissensões, fosse ao contrário. Fosse falando, multiplicando a paz entre as pessoas. Mas aí que está o detalhe. Tu falaste no político, mas se não começar por mim, não chega lá. Dentro da nossa casa começa a criação de todos os seres. Exato. Né? Então eu preciso começar. Não, eu não posso cobrar dele se eu não faço. A irmã pode encerrar depois disso. Hoje foi bem dialogado, né, o nosso assunto. E muito feliz que nós estamos, então, com este momento que nós estivemos aqui, nós três reunidos, sabendo que, junto de nós, há os nossos anjos de guarda, esses amigos benfeitores espirituais, que sempre estão nos orientando, cuidando de cada um de nós. Pai de poder e bondade, que a tua luz neste momento se estenda sobre todos os lares, sobre todos os nossos irmãos doentes, nos hospitais, nas casas geriátricas, nos seus lares. Que cada irmão e irmã receba o bálsamo da cura, do alívio das suas dores, dando a eles a tranquilidade em seu espírito. Que teu amor divino oriente e acalme os nossos corações, trazendo paz e harmonia nos lares, em todas as famílias. Obrigada, Senhor, por este momento. Te agradecemos infinitamente. Que teu amor nos guie hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.